O nosso planeta possui vida própria. Podemos dizer assim. A cada dia que passa, novas coisas acontecem, como, por exemplo, a evolução do meio natural ou, como muitos temem, a regressão do mesmo. A tendência natural é de que a fauna, flora, clima e natureza, como um todo, evolua. No entanto, a intervenção humana no meio é capaz de causar sérias consequências e nos surpreendemos quando o planeta responde. Na última semana, o céu de São Paulo ficou escuro em plena tarde. Por que isso teria acontecido? Será um evento natural? Ou, pior ainda, seria um desastre? Eu sou Ivan Lima e vou falar por que São Paulo ficou de noite às 15 horas. Vale lembrar que você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Antes de falar sobre isso, precisamos explicar o que são fenômenos naturais, quando ocorrem e o que acontece em alguns desses eventos. Bom, fenômeno natural é um acontecimento não artificial, que ocorre sem a intervenção humana. Esses fenômenos podem influenciar de forma drástica a vida humana. Epidemias, condições meteorológicas e desastres naturais estão entre os fenômenos mais comuns, capazes de mudar a realidade de muitos. É notável que, na linguagem vulgar, fenômeno natural aparece quase sempre como sinônimo de um evento incomum, espantoso ou desastroso. Acontece que a simples formação de uma gota de chuva é um fenômeno natural. Os desastres naturais também fazem parte dos fenômenos naturais. Na verdade, esses representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, logo, da natureza do nosso planeta. Quando eles acontecem, podem causar destruições a níveis inimagináveis. Por mais que a tecnologia em determinada área seja avançada, muitas vezes é impossível prever. Há alguns bastante conhecidos como as tempestades, os terremotos, maremotos, furacões, ciclones e tufões. Por exemplo, será que o anoitecer em plena tarde em São Paulo faz parte de um desses? Bom, muitos acreditam ser algum tipo de eclipse, mais precisamente um solar. Mas não é bem isso. Você sabe o que é um eclipse solar? Esse é um fenômeno que ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Isso oculta totalmente ou parcialmente a luz em uma estreita faixa terrestre. Visto fora da Terra, por um astronauta, por exemplo, o eclipse está ocorrendo no local onde aparece um cone de sombra. Na Terra, o evento é bastante chamativo e muitas pessoas já viveram experiências curiosas em eclipses solares totais. Mas será que foi isso que realmente aconteceu em São Paulo recentemente? O acontecimento em São Paulo, que fez com que o céu ficasse totalmente escuro em plena tarde, ganhou o nome de Corredor de Fumaça. Com esse nome, o evento deu contornos cinematográficos à cidade, que é a maior metrópole do nosso país na segunda-feira, dia 19 de agosto. Eram 3 da tarde, quando nuvens escuras encobriram o céu. Essas eram resultantes de condições climáticas acrescidas de fumaça. Como assim condição climática com fumaça? Que fumaças são essas? Bom, há uma frente fria que veio do sul e, ao chegar na cidade, se juntou com fumaças emitidas das queimadas no norte e centro-oeste do país. Melhorando a compreensão, o fenômeno está totalmente ligado à chegada de uma frente fria e partículas oriundas da fumaça produzida nos incêndios florestais que o nosso país enfrenta no exato momento. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climática, por causa do tempo úmido e da entrada de ar de origem polar, a temperatura nessa região caiu moderadamente desde as primeiras horas da madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria não foi a única responsável pela escuridão, como falamos antes.
A fumaça que sai de queimadas na região amazônica está agindo diretamente, preocupando ainda mais as autoridades que lutam pela preservação natural do nosso país. Os incêndios partem principalmente do norte do Brasil, se estendendo pelos estados do Acre e Rondônia, mas atingindo também o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A situação é tão complicada que o mesmo chegou à tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Grande parte da Amazônia e do Pantanal estão em chamas há vários dias. A forte fumaça que sai dessas queimadas, transportada pelo vento em direção ao sudeste, já se faz presente nos céus do estado, assim contribuindo de forma intensa para o anoitecer precoce da capital paulista, segundo Marcelo Pinheiro, do Climatempo. Apesar de tudo isso, não está claro o quanto esses incêndios influenciaram na escuridão de São Paulo. Não é correto dizer ainda qual a porcentagem de sua influência, podemos dizer assim. Mesmo sendo uma surpresa, alguns especialistas já alertavam sobre a possibilidade disso acontecer há alguns dias. A Metsul, empresa de meteorologia do sul do país, chegou a fazer uma publicação no Twitter na noite de sábado, dia 17 de agosto. Nesse post, usaram uma foto com uma lua alaranjada vista de Livramento, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Essa tonalidade diferente era causada pelo efeito óptico gerado por causa das partículas na atmosfera vindas dos incêndios que aconteciam no norte do país, aqueles que falamos. No mesmo fim de semana da publicação da Metsul, Jorge Meléndez, o astrônomo e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da PUC, fazia um alerta em sua rede social sobre o mesmo evento. Isso mostra que houveram alguns alertas, mas ainda assim a escuridão pegou todos de surpresa. O nosso país vive a maior onda de queimadas dos últimos 5 anos. Isso foi exposto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O programa de queimadas do Instituto, que é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, registrou mais de 71 mil focos de incêndio entre o primeiro dia desse ano e o dia 18 de agosto. Esse número é 82% maior do que o mesmo período no ano de 2018, quando foram registrados pouco mais de 39 mil focos de incêndio. Apenas o ano de 2016 chegou perto ao que estamos vivendo hoje, mas ainda assim inferior. Foi também naquele final de semana que algumas fotos do incêndio de Rondônia começaram a circular nas redes sociais. As fotos mostravam também a capital Porto Velho submersa em uma nuvem de fumaça. Os danos são tantos que, na segunda-feira, imagens de satélite em tempo real de várias empresas, incluindo a NASA, mostravam uma alta concentração atmosférica de monóxido de carbono no Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Após o descontrole em solo brasileiro, o incêndio atingiu partes da Bolívia e do Paraguai, que, felizmente, conseguiram controlar as chamas após 21 mil hectares da reserva de Três Gigantes, na região da Tríplice Fronteira, queimarem totalmente. Os satélites de antes ainda mostraram outras coisas a respeito. Segundo as empresas responsáveis, as imagens mostraram ao longo dos últimos dias uma grande cortina de fumaça que avançava cada vez mais em direção ao centro-sul do Brasil. Essa foi a contribuinte para o escurecimento do céu em plena tarde em São Paulo. O que muitos não sabem ainda é o motivo de todas essas queimadas. Especialistas e autoridades afirmam que os incêndios nas florestas estão sendo causados pelo tempo seco, visto que algumas regiões não veem chuva há cerca de 90 dias. Claro, esse não é o único motivo. Além do tempo seco, há as ações de moradores, fazendeiros e grileiros que costumam queimar o lixo ou áreas de mata a fim de abrir terrenos. Foi divulgada a informação que alguns fazendeiros do entorno da BR-163, no sudoeste do Pará, teriam anunciado no dia 10
o tal do Dia do Fogo. Horas depois, foi registrada uma explosão dos focos de incêndio na região. No Acre, foi declarado estado de alerta ambiental por causa da grande crescente de incêndios no estado. A região está há semanas no olhar da mídia internacional. Após tudo isso, é ainda difícil compreender a relação das queimadas com o céu escuro de São Paulo. Bom, ao chegar em São Paulo na segunda de manhã, a frente fria encontrou uma atmosfera quente. Esse contraste térmico foi suficiente para causar nebulosidade. Mas teve também esse material particulado da poluição das queimadas. As condições eram bastante favoráveis para muita nebulosidade, raios, trovões e chuvas. A cobertura de nuvens em excesso acabou bloqueando os raios solares. Por isso, o céu escureceu muito mais cedo do que o normal. Algumas pessoas temem que esse acontecimento se repita em Rio Grande do Sul, pois é rota do corredor de fumaça. Mas os especialistas afirmaram que essa é uma coisa que não deve ser temida. Bom, caros amigos, essas foram as informações até o presente momento. Infelizmente, essas queimadas apresentam muito mais perigo do que imaginamos. Além de contaminar o nosso ar, os rios e solo também estão ficando devastados. Animais estão ficando sem lar e assim morrendo. A nossa floresta pede socorro. Ficamos por aqui. Agradecemos a cada um pela companhia e continuamos na torcida para que tudo melhore. Até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tchau.